Agora que a gente já tem o nosso flow executando com parâmetros, eu quero evoluir um pouquinho essa ideia e fazer o seguinte. Vou mostrar para vocês aqui no preview, juntamente com a aba Network. Se eu clicar aqui em executar, sem informar nenhum número, a mensagem não vai aparecer, mas o retorno aqui vai ser nulo. A mensagem não aparece justamente porque esse valor está sendo atribuído para a nossa variável result, e o result só aparece se a variável for diferente de nulo, que é o que esse camarada aqui está fazendo. O que eu quero fazer é o seguinte, se o usuário não digitar um número, eu vou lançar uma exceção e essa exceção vai aparecer na tela para o usuário. Para fazer isso, é importante que a gente faça isso em duas etapas. A primeira é garantir que o flow tem essa regra, porque essa é uma regra de negócio que não pode ser quebrada. E a segunda etapa é garantir isso também no front, para a gente evitar algum tipo de chamada desnecessária ou consumo desnecessário da execução do seu flow pelo seu usuário. Vamos fazer a primeira etapa primeiro, que é a mudança aqui dentro do flow, que consiste em utilizar o que a gente chama de conditions. Essas conditions, elas ficam dentro de todas as peças, dentro dos outputs. Então aqui dentro da peça de dummy, eu vou pegar aqui na aba de output, eu vou expandir esse output default, e aqui fica onde a gente configura as nossas conditions. O que eu quero fazer? Eu quero que, se o usuário não informou o número, eu vou lançar uma exceção. Então eu vou adicionar uma condition aqui para esse output e vou selecionar aqui a peça start e o output default da peça start. E aqui eu vou adicionar um valor customizado que vai ser o nome do parâmetro que eu recebo aqui na peça de start. Agora eu vou clicar fora e o que eu quero verificar vai ficar dentro desse operador aqui. Então eu cliquei no operador, ele me deu essa janela com os operadores disponíveis. Eu quero saber se esse valor é nulo. E agora eu vou adicionar mais um output. Esse output vai ser o operador default. Eu vou tirar um pouquinho do zoom aqui para ele poder aparecer, que ele é a última posição aqui, o número 21. Vou voltar agora com o zoom para ficar melhor de ver. Basicamente o que eu fiz aqui foi, se o número é nulo, eu vou lançar uma exceção. Se não for, é o else aqui, eu vou para um outro caminho. Então eu já criei as conditions, um output para cada, para a gente atualizar esse camarada aqui que ele está conectando em outro lugar, a gente só pega e arrasta a peça que ele já vai se ajeitar. Percebam que aqui, essa linha, que é a linha que a gente quer lançar uma exceção, ela está indo para o nosso end, que não é o que a gente quer. A gente quer ir para o end somente no caminho feliz, ou seja, quando ele cair aqui no else, que significa que ele de fato informou um parâmetro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar nesse pontinho aqui, eu vou clicar e segurar e vou mudar ele aqui para o else. Se não aparecer, se eu soltar aqui fora, ele vai sumir e a gente pode pegar e arrastar. Então pode ser que não apareça esse highlight aqui, simplesmente você pode pegar e arrastar. Feita essa ligação, o que a gente vai fazer?
Eu vou pegar aqui a peça throw, que é a peça que vai ser responsável por lançar uma exceção. Vou arrastá-la para cá e vou conectar. Se for nulo, eu vou conectar aqui na peça throw. Essa peça ela demarca o fim da execução do meu flow. Então eu não posso ter nenhum tipo de output declarado nela. Para isso eu vou clicar nela, vir aqui no output, expandir o output default e deletar ele. Agora ele fica sem aquela bolinha aqui, indicando que é de fato a última peça quando o flow executar esse caminho. Voltando aqui para o input da minha peça throw, eu vou adicionar aqui nas configurações, no atributo data, a mensagem de erro. Então eu vou colocar aqui que o número é obrigatório. Vou fechar, dar uma ajustada aqui nas linhas, salvar e vou voltar para a minha tela para fazer o meu teste. Então eu vou clicar aqui no preview. Não vou informar o número e vou clicar em Execute. Antes de clicar, eu vou abrir a aba Network para a gente ver o que vai acontecer. Ele ficou vermelho. Quando a gente clica, ele vai aparecer a mensagem que o número é obrigatório. Porém, o usuário final ele não ficou sabendo em nenhum momento o que aconteceu. Então a gente vai informar ele agora, preparando o front para essa mensagem. Então eu vou colocar aqui na própria chamada do flow, a gente tem um onSuccess, eu vou adicionar aqui um onError, que é o evento que ocorre quando a requisição, o retorno da requisição não é da família 200. Significa que foi algum erro. No caso aqui, o nosso erro é a própria exceção. O que eu vou fazer aqui vai ser setar uma variável qualquer, que eu vou chamar de erro, com o valor da minha mensagem de erro. No caso, todo erro que vier de uma requisição de execução de flow, ele vai ficar armazenado na variável erro do valor que a sua peça produziu. Ou seja, a minha peça de execução de flow, quando ela dá erro, ela produz aqui um objeto, e dentro desse objeto eu vou ter a variável erro com a mensagem. Vou formatar aqui para ficar bonitinho. E aqui eu vou duplicar essa linha e colocar agora, se eu tiver um erro, eu quero colocar uma mensagem aqui qualquer. Essa é uma forma de fazer. Vou aqui executar. Agora apareceu que o número é obrigatório. Uma outra forma de fazer isso, que eu até prefiro, é a gente exibir um alerta para o usuário. Então eu excluí aqui aquela mensagem, eu vou excluir aqui também o que está dentro de um erro e vou chamar aqui o nosso alerta. Vou clicar, colar aqui, formatar, remover o que a gente não vai utilizar para esse exemplo, que é um success e um erro do meu alert. O tipo 1 significa que é um erro vermelho e o body eu vou colocar a mensagem que foi retornada da execução do meu flow. Vou salvar. Executar novamente.
dessa vez ele vai aparecer um alerta aqui na direita. Se eu informar um número, o valor aparece aqui e eu não tenho um alerta. E agora, para a gente deixar mais interessante, a gente pode utilizar o próprio formulário para impedir o usuário de clicar no botão de execução. Como que a gente faz isso? Eu vou declarar aqui dentro do meu campo número um metadata e dentro dele eu vou declarar que ele é obrigatório. A partir desse momento, esse campo passa a ser obrigatório. Porém, se eu não mexer em nada ali no HTML, a única coisa que vai aparecer é esse descritivo aqui, que ele é obrigatório. Mas eu não falei em nenhum momento do meu HTML que eu não posso clicar nesse botão se esse valor aqui for vazio. Tanto que eu posso vir aqui e clicar. Então eu vou fazer essa mudança aqui agora, que é o seguinte. Esse botão ele vai estar com o atributo desabilitado quando o meu campo não for, não possuir nenhum valor. Então eu vou colocar a negação aqui. Estou acessando aqui o formulário, o meu campo e o valor do meu campo. Vou salvar e vou fazer o teste. Agora eu não consigo clicar aqui, ele não computa esse clique, porque o botão está desabilitado. Se a gente vier aqui na parte de elementos e procurar o que tem nesse botão, ele está lá com o atributo disable. A partir do momento que eu preencho ele, ele perde o disable e passa a permitir o meu clique. Uma outra forma de fazer isso, vamos supor que o seu formulário tem vários campos e você não quer vir aqui e definir todos os campos que são obrigatórios. Se somente o usuário preencher todos os valores, o seu botão vai ficar habilitado. Uma forma de evitar isso é o seguinte: a gente acessar dentro do form, a gente vai acessar o atributo underscore form e vamos acessar o atributo valid. Esse atributo ele vai ser true sempre que o seu formulário for válido. Um comportamento para deixar o seu formulário inválido é justamente você não fornecer os valores para um campo obrigatório. Vou salvar e fazer o teste. Continua aqui desabilitado. A partir do momento que eu preencho, ele passa a ficar habilitado. Então agora a gente já tem a proteção tanto no front quanto no back-end pela configuração do Flow.